O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, tem se destacado aqui no Senado no debate sobre a necessidade de se encontrar uma saída para amenizar a situação de alto endividamento em que se encontram os estados e os municípios brasileiros. Ao mesmo tempo, além de uma solução para esse problema emergencial, o senador catarinense se inclui entre os que advogam como prioridade a construção de um novo pacto federativo. Senador Luiz Henrique, então, começando pelo endividamento dos estados e municípios, qual é a solução? Há muitos anos eu estava em Portugal e um cidadão me perguntou se era verdade que aqui no Brasil o adquirente de uma casa do BNH, quanto mais pagava, mais devia, e só se livrava da dívida quando morria. E eu disse que era verdade. Ele olhou para mim e disse: e nós, portugueses, é que somos burros. O que acontece com os estados? Eu vou dar o exemplo de Santa Catarina, que é na proporção igual no Brasil todo. Quando eu assumi o governo, eu encontrei uma dívida de 4 bilhões do Estado para a União. Nós pagamos 8 bilhões e estamos devendo 10. Então é uma dívida impagável, porque ela foi construída em 1998, quando os patamares dos juros eram elevados, né? Houve uma redução dos juros. E hoje, o que os estados estão pagando de juros é o dobro do que a União paga quando toma recursos no mercado, né? Então, o projeto que o próprio governo da presidente Dilma enviou ao Congresso Nacional muda esse indexador de IGPDI para IPCA limitado à taxa Selic, e com isso vai propiciar um alívio no caixa dos estados. Essa é a primeira medida para solucionar o problema do endividamento. Para solucionar. E o projeto foi para a Câmara, foi objeto de uma nova negociação com o governo, foi aprovado na Câmara, acredito que por unanimidade, e veio para o Senado. Eu dei o parecer pela sua aprovação, sem alterar uma vírgula, para que ele não tenha que voltar à Câmara e possa ser sancionado. E aprovamos em sessão conjunta da Comissão de Justiça e da Comissão de Assuntos Econômicos em dezembro. Aí o governo nos pediu para deixar a aprovação em plenário para fevereiro, na primeira semana. Assumimos todos esse compromisso e quando chegou em fevereiro, o governo, temendo as repercussões de um já pré-anunciado rebaixamento da nota do Brasil, pediu-nos para que adiasse a votação. E essa votação foi adiada, o projeto voltou à Comissão de Justiça e à Comissão de Assuntos Econômicos para apreciar 3 emendas que foram apresentadas pelo senador Randolfo Rodrigues. E essa votação era para se proceder hoje, mas surgiu um entendimento novo entre os governadores, através de seus secretários da Fazenda, e o governo, e ficou então para a matéria ser votada como o primeiro item da pauta no dia 9 de abril, e para daí seguir a plenário. E além é um projeto da maior importância, da maior relevância para o país. E além da mudança do indexador, alguma outra providência
dentro do que merecesse uma ressalva dentro desse projeto? Não, a base é essa, né? E na Câmara se introduziu uma emenda que foi objeto de uma negociação com o governo, retroagindo os efeitos do novo indexador para 1º de janeiro de 2013. Isso também significa dizer que se o projeto não for votado amanhã ou depois, que isso não gera efeitos negativos, porque o projeto já prevê o seu efeito retroativo. Também se preconiza o chamado alongamento da dívida? Sim, o novo indexador já propicia, né, esse alongamento da dívida e o que é importante, uma redução do saldo da dívida a ser pago pelos estados. Essa é uma medida importante, mas ela não é suficiente para reequilibrar as relações no âmbito tributário da União, dos estados e do município. O senhor que defende um novo pacto federativo, em que bases o senhor acha que deveria ser feito esse novo pacto? Na década de 50, o governo federal ficava com 54% de todos os impostos produzidos e gerados no Brasil. Os estados ficavam com 35% e os municípios com 11%. Hoje os municípios têm um pouco mais de 12%, os estados reduziram a sua participação para 20% e a União elevou sua participação para 63%, um pouco mais, por cento. Nunca houve uma concentração de recursos tão grande no governo federal como há hoje. E o ideal seria nós retrocedermos aos 50% da década de 50, a União ficaria com 50%, os estados com 30% e os municípios com 20%. Aí, os municípios teriam recursos para fazer frente às demandas de mobilidade urbana, de atenção primária na saúde, de atenção hospitalar na saúde, dos municípios que têm hospitais, né? Na questão da educação básica, né? Na inserção dos municípios na pesquisa científica e tecnológica, que são os temas básicos hoje que são exigidos para uma qualidade de vida mais elevada e para se dizer que o Brasil é um país desenvolvido. Essa seria, digamos, a fórmula ideal. A União com 50%, estados e municípios com 50%, sendo 20% para os municípios e 30% para os estados. Isso demandaria uma ampla reforma tributária, naturalmente. Isso demandaria uma ampla reforma tributária e administrativa, porque no momento em que o governo descentralizasse o bolo fiscal, ele teria também que descentralizar as ações, né? E tudo que é local é mais rápido, tem um controle social muito mais forte, que ninguém é mais fiscalizado que o prefeito. O prefeito é fiscalizado pelo jornal local, pela rádio local, pelo padre, pelo juiz, pelo promotor, pelo Tribunal de Contas, né? E ele quer sair na rua de cabeça erguida, né? Então ele quer ser considerado, né? Por isso, a eficiência da ação municipal é sempre muito maior do que do governo central. Uma obra do governo central custa
2/3 mais, uma obra do governo estadual custa o dobro mais do que uma obra municipal. Tá? Então, essa concepção tem os partidos desenvolvidos. Na Alemanha, por exemplo, as universidades são todas estaduais, não há universidade federal, são estaduais. Agora, quem constrói os campi, quem constrói as instalações das universidades, são os municípios onde se encontra o campus. Tá? O município constrói e entrega para o Estado. Por quê? Porque o município faz mais rápido, mais barato e tem uma fiscalização maior, direta, do cidadão sobre o prefeito. Agora, isso significaria uma mudança de mentalidade uma enorme no Brasil. Isso, o candidato a presidente que vier com essa tese, eu não tenho dúvida que vai ganhar a eleição. O senhor acha que deve ser um dos temas de campanha? O senhor acha que nenhum candidato a presidente vem com essa tese. Ele vem com essa tese que eles vão fazer melhor como está. Né? E como está, pode botar Jesus Cristo. Na presidência da República, pode botar o Superman. Tá? Como é que o senhor explica isso? Quer dizer, o senhor reconhece, e acho que todos os telespectadores que estão nos assistindo também reconhecem, que esse é um assunto primordial para o próprio desenvolvimento do país. No entanto, o senhor mesmo acha que esse assunto não será contemplado como uma bandeira prioritária por nenhum candidato à presidência da República. Até hoje eu não vi, pode ser que venha a ser. Né? Porque o governo federal é um paquiderme. Como ele concentra 2/3 de tudo que o brasileiro arrecada em termos de impostos, entendeu? Ele é inadministrável, ele é ingovernável, ele é incontrolável. Quem é que pode controlar o governo? O que é que eu soube agora um fato de que um órgão só tem um engenheiro. Então a obra está parada lá no município porque precisa do parecer desse engenheiro. Entendeu? Então, quer dizer, as coisas não funcionam. Você não pode pensar o Brasil, ou melhor, os muitos Brasis que constituem o Brasil, pensando aqui de Brasília, olhando aqui de Brasília. Né? E a descentralização que nós operamos lá em Santa Catarina realizou uma verdadeira revolução dentro do Estado. Nós delegamos tudo o que podíamos delegar para os municípios. Né? Houve o caso, inclusive, em São Miguel do Oeste, em que o município construiu um grande hospital regional, saiu o dobro do preço e entregou para o Estado. E funciona, que é uma maravilha, entendeu? Só que nós temos a cultura da centralização. Isso vem desde os governos gerais, né? Isso é um cacuete, diz que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Por isso ninguém pensa em um processo de descentralização, começando por uma revolução constitucional, que seria o novo Pacto Federativo. O senhor tem um projeto também muito interessante que admite a conversão de 20% das dívidas dos estados em investimentos na área de obras e infraestrutura e pesquisa em ciência e tecnologia. Em que pé está esse? Queria que o senhor explicasse melhor o projeto e em que pé ele está nesse momento. Ele está sendo relatado pela senadora Ana Amélia, entendeu? Agora é um projeto que só vai avançar, só vai ser votado se tiver o aval do governo. Agora, o projeto tem uma racionalidade, entendeu? Que é difícil acreditar por que ele não avança. Porque você vê o seguinte, o Brasil tem crescido pouco. E tem crescido pouco porque tem investido pouco em infraestrutura e inovação. Tá? E tem investido pouco porque
O governo centralizado é um paquiderme muito lento e tem investido pouco porque os governadores perderam a sua capacidade de investimento. Ora, o que é que eu estou propondo? O governo, digamos, vai pagar esse mês 200 milhões de prestação. O governo estadual. Um governo estadual qualquer vai pagar 200 milhões de prestação. A União. Que seja 20 milhões de prestação para a União. Ao invés de pagar 20, paga 18. E 2 milhões ele paga em obras. Mas é muito mais. Né? No caso de Santa Catarina, a dívida está em 10, 11. Ele paga 100 e tantos. Então, nós chegamos à conclusão que seriam 30 milhões mês, os 10%, ou 20 milhões mês, os 10%. Quer dizer, aqueles recursos seriam consagrados exclusivamente a investimentos. E o que é que o nosso projeto propunha? Investimentos em educação, saúde, infraestrutura voltada para a mobilidade urbana, tá? Segurança, ciência, tecnologia, inovação. Tá? E como o dinheiro é do governo federal, porque era um pagamento que deveria ser feito ao governo federal, né? Os estados apresentariam os projetos, escolhendo dentre essas 5 áreas a que fosse mais prioritária, e o governo federal, então, aprovaria esses projetos em reunião com os prefeitos, com os governadores, tá? E também com os prefeitos endividados. E aí, nós teríamos um volume extraordinário de recursos sendo investido todo mês pelos estados. E nós sabemos que o investimento público é a grande alavanca do crescimento, porque ele aciona a indústria, aciona o comércio, tá? Ele faz rodar a roda da economia. Então, é uma coisa lógica que eu ainda espero que a gente consiga aprovar. E eu volto a dizer, nós só aprovaremos com o aval do governo. Tá? E o governo não deixaria de receber, então não afetaria a lei de responsabilidade fiscal, ele apenas receberia os 20% em obras. Em obras. Ele receberia. O que de certa forma facilitaria também a descentralização, porque claro, todos os estados, claro, em tese, todos os municípios que estivessem endividados poderiam promover obras e seria um PAC direto, sem burocracia, sem passeio de papel, de dados dos estados para Brasília, de Brasília para os estados, e sem a burocracia que atrasa tanto as obras do PAC. Seria um PAC direto, imediato, emergencial. Senador, como fazer com que ideias como essa, a necessidade também do Pacto Federativo e tal, quer dizer, ganhe uma dimensão dentro da Câmara e do Senado e de algo realmente urgente, necessário, que seja decidido? Estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo aqui é divulgar essa ideia, né? É um processo didático. É um processo didático. Eu não tenho dúvida. Tem muita gente que pensa que descentralizar é perder poder. É o contrário. Eu descentralizei, eu deleguei e fiquei com um poder ainda maior, um poder político que se firma não na concentração do poder, mas que se firma na capacidade de delegá-lo. Que outra medida o senhor acha que está faltando para dinamizar a economia do nosso país?
além do Pacto Federativo e esse tipo de medida de descentralização? Eu acho que tudo que puder ser descentralizado torna mais rápida a questão do crescimento e do desenvolvimento do país. Né? No mais, se nós continuarmos nesse vício centralizador, eu não creio que, por melhores que sejam as medidas, a gente consiga efetivamente ter um crescimento robusto e sustentável do país. O Brasil acaba de sofrer um rebaixamento na sua nota pela Standard Poor's. O senhor, pessoalmente, está otimista em relação à economia brasileira? O senhor acha que a gente vai superar esse momento de certa indefinição e avançarmos no processo de desenvolvimento econômico? Bom, eu acho o seguinte, que essas agências, elas têm um papel importante de auxiliares na regulação da economia, né? de demonstração do processo econômico de cada país. Agora, não é tudo, né? Tanto que nos Estados Unidos houve o rebaixamento dos papéis do Tesouro Americano, eles tiveram mais aceitação ainda do que antes do rebaixamento. Né? Eu creio que foi uma medida tênue, não afetou o mercado, e acho que a economia continuará crescendo nesse patamar aí de 2 e pouco por cento. Né? Não me preocupa esse rebaixamento. Tem gente muito mais assustada com ele do que eu. O que eu entendo é que o fator fundamental para o Brasil hoje é a falta de otimismo. É o pessimismo que se instalou na cabeça do brasileiro. Eu lembro que, logo depois da decretação do AI-5, Ulisses, Tancredo, Nelson Carneiro, Amaral Peixoto, os caciques que vieram do PSD para fundar o MDB, programaram uma viagem em dezembro a Portugal para animar o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que se imaginava que estava lá taciturno, macambúzio, meditabundo, deprimido. E eles foram lá, então, para animá-lo. Né? Chegaram lá, encontraram o Juscelino saltitante, cheio de planos, já prevendo a sua volta ao Brasil e uma nova caminhada que poderia levá-lo novamente ao poder. Né? Então, esse otimismo do Juscelino Kubitschek é que está faltando no nosso país. Eu lembro, inclusive, de uma entrevista que tive com o então prefeito de Moscou, Yuri Luskov. E foi num período em que parecia que a Rússia ia desaparecer. Tá? Havia atraso em pagamento de funcionário público, os militares estavam descontentes, um processo de guerrilha com vários atos de terrorismo, bombas estourando no centro de Moscou, e a guerra da Chechênia em pleno auge, né? Então parecia que a Rússia estava se desintegrando. Né? E aí eu perguntei para o prefeito Luskov: prefeito, e a Rússia? Como é que o senhor vê
os próximos anos, tal. Ele assim, olha, aqui nós contamos a história de 2 meninos que se encontraram no primeiro dia do ano, porque no costume russo, a festa em que se dá presentes é no dia 31 de dezembro. O Natal lá é comemorado dia 7 de janeiro, né? E o Natal é uma celebração em que o povo vai à igreja. Não tem aquela coisa de jantar, de presente, etc. Então, diz que no dia 1º, 2 meninos se encontraram, né? E o otimista perguntou para o pessimista, né? Como é? O que é que você ganhou? Ah, droga. Eu queria uma bicicleta e ganhei um patinete. Porcaria. E o pessimista perguntou, e você? E ele estava com a lata de estrume na mão, né? Ele disse, ganhei um cavalo. Não viu por aí? Eu acho que nós temos que, em vez de estar praguejando que temos o patinete e não a bicicleta, nós temos que procurar o cavalo. O cavalo é a descentralização, é o novo pacto federativo, tá? O cavalo é um esforço na inovação que pode levar à recuperação da competitividade da indústria nacional, tá? O cavalo é apostar na infraestrutura, em participação público-privada, para que empresas nacionais e internacionais, né, onde há capitais líquidos para investir, venham construir ferrovias, duplicação de rodovias, aeroportos, portos, e tudo aquilo que diz respeito à nossa infraestrutura. Então, Armando, eu não estou praguejando que ganhei um patinete e queria bicicleta, não. Muito bem. Eu estou achando que o cavalo está ali na esquina. Com essa nota otimista, nós encerramos a nossa entrevista. Quero agradecer ao senhor a oportunidade dessa conversa e lembrar aos nossos telespectadores o nosso número no Alô Senado 0800 61 2211 e o endereço da internet www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.